Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo e o voleibol do Cruzeiro continua sendo o melhor do mundo. Conquistou o Sul-Americano contra o time da Argentina, deu troco, bicampeão, garantiu vaga para o Mundial. Já tinha vaga garantida porque é campeão mundial. Nós vamos conferir a vitória do Cruzeiro de virada 3-2 em cima do PCN da Argentina. Confira aí. No saque do Filardi, Gonçalves com Molteano, bola dentro, bola boa, ponto de bloqueio, ponto da vitória do Cruzeiro. Vence o terceiro set e leva o jogo para o quarto set para estar vivo nessa decisão. Set point para o Cruzeiro. Saque do Isaac, Garrote, levantamento e o ataque para fora, errou o Lucas Tel. 25-19, o Cruzeiro empata a decisão e que vem ao quinto set. O PCN empatou o jogo. Felipe, ótimo saque no contra-ataque para acabar. O William, bola para Leal. O Cruzeiro conquista o seu segundo campeonato sul-americano. É campeão sul-americano em 2014 o Cruzeiro. 3-2 de virada com 18-16 no quinto set. Uma final histórica, uma final espetacular, digna de um Brasil e Argentina. E o Cruzeiro conquista o seu quarto título na temporada. Fredinho, você que também joga voleibol, futebol e joga vôlei também. Jogo vôlei lá, normalmente mais brincando, né? Lá no Maximin mesmo e jogando com o pessoal lá. Só que hoje mesmo é só futebol. É bacana. Essa paixão, eu tô vendo que essa paixão do futebol, por que o atleta é assim, né? É apaixonado, seja ele futebol, vôlei, basquete. Você abandonou tudo e agora só joga futebol, porque eu acho que você tem potencial para estar ganhando dinheiro jogando futebol. Porque tem muito perna de pau jogando aí que não joga um terço que você joga. Por que você largou tudo pro futebol? É igual eu falei, eu acho que quem joga futebol a primeira vez, eu acho que não deixa de jogar mais nunca, apaixona, porque é um esporte muito gostoso de jogar, é muito viciante. E foi igual eu falei, como eu sempre fui apaixonado por esporte, sempre quis jogar esporte de alto nível, sempre quis dar o meu melhor, sempre quis me superar limites. E com o futebol eu consegui chegar ao nível mais alto que eu consegui jogar futebol. Porque o futebol eu não tive muitas oportunidades, tive oportunidade no FUNORTE, mas foram poucas, fui para Florestal. E nisso fui só desistindo de jogar e comecei a jogar futebol, fui me apaixonando, comecei a jogar melhor cada dia e virou a paixão. Deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu apertar um pouquinho. Você largou o futebol porque você acha que o futebol tem muita máfia? Eu acho que é uma das principais dúvidas de todo mundo, né? Mas eu acho que não deixa de ter, não. Eu acho que todo lugar, não é só no futebol, não. Em todo lugar tem sempre aquele que quer levar mais, quer ser mais esperto que o outro, né? Chegou ao ponto de você falar que você achava que era injustiçado, tinha jogador pior do que você jogando e você não? Eu acho que isso a gente sempre acha, né? Como diz meu pai, seria tão bom se a gente jogasse o tanto que a mãe da gente joga, se a gente fosse bonito o tanto que a mãe da gente acha, né? É verdade, é verdade. Mas eu acho que eu podia estar em um lugar hoje que eu já passei por pessoas muito piores que eu, mas por outros incentivos sempre estava na frente. Agora, por outro lado, o futebol é espetáculo, né? Com certeza. É espetáculo, é festa, a galera tá lá, você é o ídolo o tempo todo. Isso é bonito de ver. Hoje o futebol tem crescido bastante aqui em Montes Claros, né? Tem conseguido muitos adeptos, principalmente lá no Maximin, que a gente montou a escolinha lá no Maximin, tem a escolinha de futebol lá no Maximin agora. E você vê que o povo tá apaixonando e eu acho que é por ser um esporte muito bonito também, né? É bonito, igual você falou, é um espetáculo, Ele é espetáculo, é bonito, inteiro. Tem jogada bonita toda hora. Quando você vê o cara voar com o pé lá na rede, lá em cima, e agora com essa jogada nova aí. Essa jogada nova é bonito demais, futebol é bonito tanto pra ver quanto pra jogar, é viciante. Futebol não deve você falar, perna de pau não joga não, né? Não tem jeito. Ou joga. Se não tem intimidade com a bola, acho que com a mão pode ser melhor, né? Tá certo. Vamos dar mais uma pausa aqui no nosso bate-papo com o Fredinho, campeão mineiro. Porque o Cruzeiro jogou no sábado, goleou Boa e agora é o líder isolado do Campeonato Mineiro.
Confira aí. Lado esquerdo, Francis Mar bateu pro gol, Fábio! Marcação do Edmar. Ele buscou o Henrique, ótimo passe pro Marcelo Moreno, limpou o goleiro pra fazer! Gol do Cruzeiro! Marcelo Moreno, 28 minutos do primeiro tempo! Mike olhou para a grande área, fez o break para cima do Marinho Donizete, tentou passar, conseguiu o Mike para trás pro Tinga, pegou mal, Ney Luciano com o Edmar, passa na frente para o Bruno Aquino! Gol do Boa Esporte! Olha o passe, posição legal, bolão pro Bruno Aquino na saída do Fábio, mandou pro fundo do Marinho. Souza, que passe pro Tinga, escorada pro Marcelo Moreno, Emerson, bela jogada do ataque do Cruzeiro, Luan olhou para a grande área, fez o cruzamento pro Marlone, dominou, perna canhota na bola, o desvio, e a bola vai pra fora, na frente pro Mike, apareceu na cara do gol, que bola pro Marcelo Moreno, gol do Cruzeiro, torcida do Cruzeiro vibra muito. É o segundo cruzamento ali pro Júlio Batista. Gol do Cruzeiro. Júlio Batista. Aos 46 minutos do segundo tempo para sacramentar. Fred, vai dar quem? Cruzeiro ou Atlético de esse ano? Olha, eu sou cruzeirense, né? E, inclusive, eu acho que se o Galo não apertar o pé, vai ser difícil de chegar. Mas não tem jeito, né? Cruzeiro Atlético sempre. Não tem. A gente até preferia que fosse mudasse outro, isso aí, né? Mas eu acho que o Cruzeiro tá mais focado, tem um plantel forte e tem pegado sequência de jogos, tanto quanto qualquer atleta que tá entrando bem, né? Eu tenho assistido vários jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro tem... Algumas vezes dá uma cochilada, mas às vezes é falta de... Tem um time bom, tanto os titulares quanto as reservas são muito bons. O Atlético colocou um time para jogar no Mineiro aí, reserva, que o primeiro foi um desastre, né? Foi reserva do reserva, que é muito ruim depois. Foi... Eu acho que eles tomaram um susto na hora, que achou que ia conseguir suprir, mas eu acho que o time do Galo, o plantel dele forte é o titular. É o titular mesmo. Fez aquele jogo lá contra o RT lá em Patos, que ganhou de goleada, mas é um banco caro, que talvez o banco do Atlético é mais caro que muitos times aí Muito mais. Juntando os times todos da primeira divisão do interior. Com certeza. O banco do Atlético aí, se você for colocar na ponta do papel, é muito mais caro que quase um time inteiro desse interior, né? Você que conhece de futebol muito, por que esse Guilherme não deslancha? É complicado. Guilherme, eu acho ele muito preguiçoso para jogar futebol. Eu também acho. Ele não é ruim. Ele não é ruim. Eu acho que ele tem muita preguiça de jogar. Parece que parece que ele joga futebol obrigado. Nunca vi. E o André? O André, eu acho que ele foi destaque, eu acho, quando estava ao lado do Robinho, do Neymar, do Ganso. Sim. Fora isso, ele teve o Ronaldinho para ajudar ele um pouquinho, mas... Quem se destacaria no Cruzeiro hoje que tem... O Cruzeiro é difícil você falar despstacar isso, porque o conjunto todo está funcionando. O Cruzeiro todo está muito bem. Eu gostei muito daquele zagueiro que entrou no jogo domingo, é o Wallace, parece? Gostei muito dele jogando, mas eu continuo achando que o destaque do Cruzeiro é o Everton Ribeiro, não tem... Eu acho que o destaque do Cruzeiro é o técnico. Com certeza. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele fez jogadores ali que... Peça certa, tem um time na mão. E você vê que a estrela do Cruzeiro está no banco, né? Que é o Júlio Batista. Pois é, caro, né? Caro, e a estrela do Cruzeiro está no banco porque para ele tem que jogar, né? Se não jogar, não adianta. Não adianta ter nome, não. Não. O time é que sofre com isso, né? Paga caro. Fazer o quê, né? Vamos mudar um pouquinho agora. Voleibol, Montes Claros joga no dia 26 aqui no Caldeirão. É a última partida do bicho. Vai enfrentar o SESI. E precisa vencer, porque o Juiz de Fora venceu o Canoa. Se Montes Claros não vencer, pode terminar a temporada na última posição. Esse que nós não queremos. O pessoal do esporte, o André e vários outros, a diretoria do Montes Claros, já estão à procura de jogadores
para montar o plantel do ano que vem. Parece que vem um time melhor para representar a cidade. Eu torço para isso, né, Fred? Com certeza, a gente teve tanta alegria com o Montes Claros naquele início aí, né? Vice-campeão mineiro. Deixou a gente mal acostumado, né? Você tá doido, a gente... A paixão que virou, né, o voleibol do Montes Clarense e deixar acabar assim não pode. Mais uma vez, nós vamos reforçar o pedido. O Fred é campeão mineiro, é de Montes Claros e é do Maximin, é atleta aqui. Pode ser sócio do Maximin, pode ser do Pentauro, qualquer outro clube. Importante que ele tenha que representar a cidade em Caldas Novas. A cidade, não, o estado, não só a cidade, mas o estado em Caldas Novas, a disputar o campeonato mundial. E precisa de ajuda. R$2.000 já dá para ele bancar aí a despesa. Você pode ajudá-lo. Dá o telefone de novo, Fred, para o pessoal entrar em contato com você. É 38 9979 3525. Tá, você vai viajar quanto que é o campeonato? O campeonato começa dia 13 agora e vai de 13 dia 13 a 16. Né? Eu viajo dia 13 de manhã, devo chegar lá na prova de manhã para já estar envolvendo no campeonato lá de 13 a 16. Vamos torcer para que o Fredinho traga esse título, pelo menos você faça uma boa apresentação e tenho certeza que essa boa apresentação vai ser o título, porque ele tem qualidade técnica para isso. Ele e seu parceiro. Agora são trio, né? É trio. Inclusive o pequeno não está indo, acho que por motivos do pai dele vai fazer uma cirurgia agora lá em Arraial, né? A família dele mora em Arraial da Ajuda, na Bahia. E eu tô indo, eu vou me inteirar com o pessoal lá que a confederação montou, né? O trio. Na realidade são 4 que ficam reserva, né? E para estar... O torneio lá foi a confederação que montou o trio, acho que por ranking, essas coisas todas. E o pequeno não vai, infelizmente, não vai poder ir por causa dos problemas. Ele joga muito. Ele é craque, ele é meu... Acho que o meu primeiro ídolo do futebol foi ele que me ensinou a fazer as jogadas todas e de me evoluir. Se eu evoluir no futebol, foi graças ao pequeno, né, que veio para Montes Claros. Quem que é favorito aí desses países todos? Olha, eu acho que são 4 equipes do Brasil, que são formadas só por jogadores brasileiros. E eu acho que são sempre eles sempre o foco do futebol, e sempre eles que são os mais visados, né? Que é a equipe do São Paulo, com Alexandre, Fábio, Beli Vinícius, tem Tatá, Anderson, Peão, também pelo Flamengo. Eles que são sempre os mais visados, os mais focados, vamos se dizer, eles que são os número 1 do futebol do Brasil e são sempre os favoritos, né? São eles. Você é o 20º do ranking brasileiro. Esse ranking é individual ou é por dupla? É individual. O ranking individual, você faz com as duplas, mas joga com as duplas, mas você vem pontuando cada um individual. Fred, nosso programa está chegando ao final, mais uma vez reforçar o pedido, ajudar o Fred a viajar aí, recurso para viajar. Suas considerações finais, boa sorte, traga o título para vir aqui mostrar para a galera, hein? Ah, tá. Muito obrigado, Rubão, pela oportunidade. Queria pedir mais uma vez para o pessoal, você empresário que gosta de esporte, que gosta de ajudar o esporte, para estar ajudando, para a gente estar viajando aí, representando Montes Claros, né? Que já não é já tem muitos anos que a gente vem representando Montes Claros. Queria agradecer pela oportunidade e pedir novamente. E que se Deus abençoar, vai dar tudo certo, vamos fazer um bom campeonato lá, para colocar mais uma vez o nome de Montes Claros no topo lá. Boa sorte. Obrigado. Eu tenho certeza que vai trazer o título. Nós batemos um papo com o Fredinho, atleta de futebol, que vai disputar o Mundial lá em Caldas Novas. O programa está chegando ao final e tem um oferecimento da Carine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa.